Você já ouviu falar da pejotização? Esse termo é usado para definir uma onda recente de contratações de trabalhadores como pessoas jurídicas, o famoso PJ. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal no mês passado manteve a contratação de PJs como uma modalidade de terceirização legal. Mas isso altera algum benefício do trabalhador? A remuneração nessa modalidade é mais vantajosa ou não? Quem explica essas e outras questões para nós agora é a advogada do Departamento Jurídico aqui da Rede Novo Tempo, a Caroline Miller, que está aqui comigo. Caroline, seja bem-vinda por aqui, boa noite. Muito obrigada, boa noite. Bom, gente, essa modalidade de trabalho não é nova não, viu? Desde quando essa modalidade existe? Como surgiu, Carol? Então, a terceirização, ela surge, ela se populariza no final da década de 60, principalmente pelo poder público, em que o objetivo é conter gastos. Então, para algumas modalidades, eu contratar uma empresa que cede os seus funcionários para prestar serviço para mim, sem ser meus funcionários, sai mais barato do que se eu contratasse essas pessoas. Que tem todas as despesas daquele funcionário, com CLT e tudo mais, é isso? Isso. Tá certo. Agora, gente, o Supremo Tribunal Federal manteve o trabalhador PJ como uma terceirização legal no início deste ano. Por que a Corte manteve essa decisão? Então, tanto a lei quanto a lei da terceirização de 2017, como ela ficou conhecida, elas são resultado de uma pressão da comunidade empresária que visa cortar gastos e ter uma flexibilização maior de contratação. Sim. Então, a terceirização ela sempre foi legal. O que acontece é que em 2017 nós tivemos a lei da terceirização, que ela diferenciou. Antes de 2017, só era permitido terceirização de atividades meio. Então, nós aqui, como por exemplo da Rede Novo Tempo, nós somos uma rede de comunicação. Então, antes de 2017, nós só poderíamos terceirizar limpeza, segurança, que são atividades acessórias à finalidade da Rede Novo Tempo. Algum apresentador, por exemplo, não poderia ser não poderia. terceirizado. A partir de 2017, com a lei da terceirização, as empresas passaram a ser permitidas a terceirizarem, inclusive, a atividade fim. Certo. Gente, o mais habitual é a contratação de pessoas físicas, né? E não a de pessoas jurídicas. Quais são essas diferenças? Você poderia explicar para a gente? Então, a principal diferença que nós vamos ter entre contratar um terceirizado e contratar um empregado serão os direitos trabalhistas. Então, o empregado hoje no Brasil, ele tem 13º salário, ele tem FGTS, a empresa paga parte do INSS dele. Já um terceirizado não tem nada disso. Mas, em contrapartida, ele também não é subordinado à empresa. Ele escolhe aquilo que ele vai fazer, a maior parte das atividades permite uma escolha de horário em que ele vai fazer. Então, essa autonomia que o terceirizado ele tem, algumas pessoas preferem. Tá, e esses acessórios assim, que é o FGTS e tudo mais, ele pode negociar, inclusive, ali para que isso seja agregado ao próprio salário, né? Sim. Quando nós temos essa figura da terceirização, geralmente nós estamos falando de um salário inteiro como líquido. Sim. Você, como empregado, tem o seu salário bruto e o líquido, que é descontado vários dessas verbas. O autônomo, ele não tem esses descontos. Então, é como se ele recebesse o salário completo. E aí, a responsabilidade dele, pagar o INSS. Então, ele não tem carteira de trabalho assinada, o PJ? Ele não tem carteira de trabalho assinada. A carteira de trabalho ela só é assinada quando há uma relação de emprego. Ah, certo. Bom, então fala pra gente, assim, as vantagens do trabalho pessoa jurídica, né, o PJ. Então, a vantagem de ser empregado ou ser terceirizado vai muito do trabalhador. Sim. Porque, apesar do trabalho de terceirizado não ser muito estável, sua remuneração vai variar, você não é subordinado. Você escolhe os trabalhos que você faz, você escolhe muitas vezes o seu horário. Sim. Você lida como em um relacionamento civil de contrato com a pessoa para a qual você vai prestar serviço. E essas cláusulas, elas são previstas no contrato mesmo? Em relação ao horário, onde que vai trabalhar, se vai ser home office, se vai ser presencial, tudo isso consta em contrato do PJ? Sim, a nossa recomendação sempre é que quando você vai prestar serviço para uma empresa ou para outra pessoa, é que seja formulado um contrato em que ali determine como que vai ser feito. Se você vai ser pago por serviço, por hora, o que você vai determinar ali, qual que é a prestação e qual que
que é a remuneração esperada daquele que presta o serviço e daquele que toma o serviço. Carol, uma pessoa que está contratada pela CLT, pessoa física ali, tudo direitinho, com carteira assinada, ela também pode ser uma PJ para outra empresa, por exemplo? Aí vai depender do seu contrato de trabalho. Se o seu contrato de trabalho como empregado prevê exclusividade, aí você não vai poder ser terceirizado para outra empresa. Mas como terceirizado, você raramente vai ter uma exclusividade para com a empresa para a qual você presta serviço. Sim, entendi. Gente, há inúmeras formas aí ilegais, né, de se terceirizar o trabalho e isso precariza o emprego. Você pode dar alguns exemplos de terceirizações ilegais? O que acontece muito é que o direito trabalhista ele é regido pelo princípio da primazia da realidade. Então, não interessa aquilo que está no papel. Se forem caracterizadas as especificações de uma relação de emprego, é relação de emprego. Por mais que você tenha feito o contrato, aperte uma pessoa jurídica, se você está trabalhando de uma forma subordinada, porque as características do empregado são 4. Então, a remuneração, a pessoalidade, então seja você necessariamente aquele que vai prestar o serviço. Você tem a questão da habitualidade, então é uma coisa recorrente e corriqueira. E você tem também a questão da subordinação. E o que diferencia uma relação de emprego para uma relação de terceirização é justamente a questão da subordinação. Então, se você está houve uma confusão muito grande no Brasil sobre a questão da terceirização, houve uma demissão de alguns funcionários, daí recontratação como prestador de serviço, o que é totalmente ilegal. Você não pode terceirizar uma pessoa que está se comportando como empregado. Se ela trabalha para você das 8 às 6 e dentro desse horário ela faz aquilo que você mandar ela fazer, então ela é empregada, ela não é prestador de serviço. Certo. Carol, foi muito bom conversar com você, esclarecer tanta coisa assim. E eu espero que você volte aqui mais vezes para a gente poder falar de outras áreas aí em relação ao direito, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Tudo de bom para você. É um prazer estar aqui. Legal.